Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Muito feliz de ter essa oportunidade essa noite de abrir o culto. É um sonho que está se realizando. Brincadeira. Foi super de última hora, mas tá bom. Gente, eu vou ser bem breve, tá? Não quero me prolongar nem esgotar o assunto. Eu queria que os irmãos abrissem, por gentileza, lá em Hebreus 12, por gentileza. Hebreus 12, capítulo 1, ou capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Quem for abrindo vai falando amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Top. Vou ler do 1 ao 11 e depois eu vou dissertando. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, aleluia. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? 8. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Te peço, Pai, que neste momento o Senhor venha entrar com entendimento no nosso coração, para que nós possamos trazer essa palavra para a nossa vida e colocar em prática, Senhor. É o que eu te peço neste momento. Gente, essa passagem tem 2 pontos que me chamam muito a atenção e que eu tomo para mim como verdade. Uma delas é o versículo 1, que diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Essa passagem, essa semana veio na minha mente, porque eu estava conversando com uma pessoa, um amigo, e a gente estava conversando sobre as pessoas que estão à nossa volta, né? Sejam cristãs ou não cristãs, que de uma certa forma nos influenciam, né? Mas precisamente das que são cristãs. Eu, né, tenho muitas pessoas, tenho muitos amigos, colegas que não são cristãos e a gente toma muito cuidado, né, com as companhias, mas aqueles que são, a gente de uma certa forma tem um temor, assim, né? A gente respeita muito, eu principalmente porque eu sou nova convertida, então eu sempre estou observando muito e procurando aprender ao máximo com as pessoas que eu sei que já são, né, há muito tempo, já estão há muito tempo na igreja. E aí, a gente conversando, essa pessoa falou assim pra mim que uma pessoa que ela conhecia, né, que era de outro ministério e tal, ele só conhecia assim de cultuar. E aí, num dia que eles tiveram uma oportunidade de estar um momento junto, né, e tal, e ela tava com essa pessoa e a pessoa, de repente, no convívio,
soltou várias coisas que ali ela falou assim, caramba, nossa, eu não sabia que essa pessoa era assim. Porque só estava dentro da igreja, porque só estava cultuando, porque só estava no momento ali do louvor, da adoração. E aí a gente leva um banho de água fria. Porque a gente, de novo falando de mim, novo convertido, eu tô com você aqui dentro da igreja, aí eu tô te observando, aí eu acho você super legal, aí eu acho você diva, top. Aí quando eu tô contigo lá fora, aí você tem uma atitude que não condiz com nada do que você me mostra aqui dentro. E aí eu fico, meu Deus, será que todo mundo é assim? Meu Deus, será que a hipocrisia tá dentro da igreja? Aí já começa, será? E aí o inimigo começa a falar várias mentiras pra gente. E se a gente não tiver alicerçado ali naquela palavra que a gente acabou de conhecer, a gente já destoa. Então, aqui diz, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas essas também que não são apenas as que estão dentro da igreja. E essas são importantes, mas mais importantes do que as que estão dentro da igreja são aquelas que estão fora. Eu, que tenho muitos amigos que não são cristãos, estou dentro da igreja. E esses meus amigos, eles andam comigo e eles observam cada passo que eu dou. Então, a gente vai no cinema, a gente conversa, a gente faz fogueira. E se eles virem eu tendo alguma atitude que não condiz com o evangelho que eu estudo, que eu prego, eles vão olhar para mim e vão falar assim, então todo cristão é assim? Então todo mundo que está dentro da igreja é desse jeito? Então é um peso, é uma responsabilidade que nós temos que carregar e que nós temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar cuidado com quem está dentro da igreja, porque vocês todos que estão aqui, vocês todos são um exemplo para mim. Eu observo vocês, eu olho vocês, não com olhar de julgamento, mas com o olhar de uma aluna que está aprendendo. Porque todos vocês são muito mais antigos do que eu na fé e eu admiro todos vocês. Então, eu aprendo muito com vocês. E aqui, né, outro versículo que me chama muita atenção é aquele versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Né? Eu tenho o privilégio de ter um ambiente de trabalho muito acolhedor, não estou puxando sardinha, juro, de pessoas que me amam, que me acolhem, que falam comigo, que me aconselham. E tudo que eu tenho de conflito, assim, né, eu chego e falo, seu Júlio, está acontecendo isso. E às vezes ele me dá um puxão de orelha, às vezes ele me cobra. E eu nunca tive isso. Eu não tive pai presente. A minha mãe, ela é uma ótima pessoa, mas ela só soube falar sim pra mim. Então, eu tenho agora pessoas que puxam a minha orelha e falam, Vitória, isso tá errado. E eu fico assim, ai, como assim? Ai, não acredito? Ai, eu vou ter que... Sim, gente. E Deus ama a gente, e Ele repreende a gente, e Ele quer sempre o nosso bem. Então, a gente, óbvio, não é fácil, mas aqui na palavra diz, se nós somos disciplinados, temos que dar glória a Deus por isso. Se nós temos provas, temos que dar glória a Deus por isso. Porque Deus só repreende, só chama a atenção daqueles que Ele ama e daqueles que são filhos dele de verdade. Então, glória a Deus que nós estamos passando provas, glória a Deus que nós estamos sendo disciplinados pelo nosso Pai, porque isso é uma prova de que Ele nos ama. Se está tendo problema, se está dando alguma coisa assim difícil, significa que Ele ama a gente. Então, glória a Deus por isso. Amém? Agora é isso, gente. Beijinhos. O bebezinho que a gente ama. Louvado seja o Senhor. Eu tenho dito, viu, Vitória, que se a gente conseguir 1 ou 2 versículos viver, vai fazer muito mais sentido. Porque muitas vezes saber a Bíblia de capa a capa, quando a gente vive, e a gente entende que quando o Senhor fala na sua palavra, não vos conformeis com este, mas
A mente tem que estar pronta e sempre querendo ser transformada, renovada, para assim a gente poder experimentar aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso tem que ser algo que a gente queira. É bom você olhar para o outro e ver como exemplo, ou talvez bom ou ruim, mas muito melhor é a gente olhar para si mesmo e ver o quanto a gente precisa de transformação de mente, para que a gente viva verdadeiramente aquilo que a gente declara para o mundo. Amém? Eu quero fazer você refletir sobre algo que você muitas vezes não reflete. Eu quero que você entenda que o seu problema não pode ser maior do que a sua vitória. E sabe o que acontece com você e comigo? Nós nos pegamos mais ao problema do que resolver o problema. E nessa noite eu quero dizer para você que esse problema que está te sufocando, que está roubando a sua paz, está roubando a sua alegria, isso aí é um problema que todos nós, se for compartilhar aqui individualmente, se você for falar para o pastor Samuel que vai passar para a cirurgia, se for falar para a Gleide, se for falar para cada um de nós aqui, que estamos aqui nesse momento, vamos refletir e vamos entender como é difícil viver. Nesse mundo, a palavra já deixa bem claro que nós teremos bastante tribulação. Mas ele deixa bem claro que nós devemos ter ânimo, e aí é um tal segredo. Eu percebo em mim, em nós, que quando nós estamos passando por algumas dificuldades, nós não vivemos aquilo que falamos. Nós deixamos a primeira coisa que ocorre em nossa vida é o nosso semblante. Porque o semblante reflete diretamente o que teu coração está sentindo. Sim ou não? Teu coração está triste, tem uma manifestação que está no semblante, né? Então, se hoje você, não acontece com você, se você, antigamente era, né, você ganhou na loteria, você estava com um sorriso lá em cima, né? Mas aí já adiantaram mais, agora tem um tal do tigrinho. Então, se você ganhar no tigrinho, você vai estar com um sorriso aqui, Deus me abençoou, hoje é o melhor dia da minha vida. Então, nós vamos entender que o processo da nossa vida aqui é um processo de amadurecimento, porque você vai entender que aquilo que você está passando dentro da sua vida pessoal, dentro da sua família, no seu trabalho e nos seus sonhos, muitas vezes são coisas que estão te machucando, porque não está sendo realizado como você planejou. Porque todos nós planejamos algo na nossa vida para nós conquistar, para nós chegarmos a algum lugar, e chega um momento que Deus tira isso do nosso controle para Deus poder colocar o controle pleno dele. E aí nós aceitamos tudo que é bom que vem de Deus. E a correção do Senhor e a estratégia que Deus usa para te tirar de uma zona de conforto e te levar para um nível maior, espiritual, financeiro e familiar, vai doer. E quando começa a doer, nós não entendemos por que está doendo. Porque na verdade o trabalhar de Deus é diferente. O nosso trabalhar é muito diferente. Sim ou não? Sim. Eu não queria ouvir muitas coisas, não queria fazer muitas coisas. E muitas vezes eu tenho que ouvir e eu tenho que aprender a lidar com isso. Então tudo que está acontecendo na tua vida, na minha vida, eu tenho que entender que é um propósito maior nessa situação. De que maneira? Deus só é glorificado mediante as nossas vidas. Independente de você aceitar ou não, Deus está no controle da tua vida, da minha vida, da minha família. Deus está no controle. Mas só que nós vamos entender que toda a história da Bíblia, a passagem bíblica, nós conhecemos a história, nós entendemos que antes de acontecer um milagre, é um processo. E esse processo sai do controle da nossa ação. Por que sai do controle? Porque na verdade, se estiver no teu controle, Deus não vai ser glorificado. Se for do jeito que você quer, Deus não vai ser exaltado. Por quê? Porque você vai fazer ser reconhecido. E nós sabemos que o que nós devemos entender é que é Deus que tem que ser glorificado. Não somente na abundância, mas também nas guerras, também nos escassez, também nas provas, Deus tem que ser glorificado. Deus não se alegra, Deus também não celebra as nossas fraquezas. Deus permite para que você seja reconhecido e seja realmente aprovado. Então nessa noite eu quero dizer para você, não deixe as lutas roubar de você o melhor que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes vocês não sabem, mas a sua contribuição na semeadura tem feito uma diferença na vida do ministério extraordinário. Nós temos visto o suprir de Deus de maneira extraordinária. Estamos para comprar a bateria e sabe quem foi que semeou isso? Foi você. Tem algumas coisas que nós vamos dar continuidade, mas só é possível porque você semeia. Então
um momento que eu quero trazer ao seu coração. Você só vai viver o melhor de Deus quando você não só praticar isso, mas também ensinar isso. Você vai entender que Deus se agradou à oferta de Abel por um motivo, que ele deu sempre o primeiro do seu trabalho. Por que eu falo isso? Que a sua semente é o seu sacrifício. Por que sacrifício, pastor? Você acorda às 5 horas da manhã, você vai para o seu trabalho, você trabalha 10, 12 horas por dia, aumenta. Isso é sacrifício. É sacrifício. Então, quando você traz aqui a sua oferta, eu quero dizer para você que Deus tem que olhar para você como olhou para Abel. Ou não, eu vou olhar, Deus olhar para mim como olhou para Caim. Não, Deus olhar para você como foi de Abel. Você tem o prazer de trazer a semente e depositar no altar. Obrigado, Jesus, porque eu creio na tua fidelidade. Não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu preciso dar para o Senhor. Que é a semente que vai vir para mim 100 vezes mais. Porque é assim que o Senhor faz. Nós entramos na tua presença, que apresentamos o nosso sacrifício ao Senhor. Sacrifício não é somente, Senhor, aquele momento onde nós apresentamos a nossa vida, mas é da nossa oferta, é da nossa semeadura. Esse é um sacrifício, onde o Senhor está olhando do céu, e cada um que contribui, o Senhor possa multiplicar 100 vezes mais. E você que acha que o valor que faz diferença, não é. O que faz diferença é a obediência, onde Deus faz multiplicar. Então, nessa noite, Senhor, multiplica a nossa semente, nessa terra boa, porque o Senhor está neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem tem problema, levanta a mão. Quem tem problema, levanta a mão. É legal você entender que todos nós temos problemas. Sim ou não? Sim. Todos nós temos problemas. Nós temos problemas, um tipo de problema que eu acho que todos têm. Financeiro. Sim ou não? Sim. Por mais que você ganhe muito, vai sempre faltar alguma coisa para você. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando você ganhava R$1.000, você fala assim, quando eu ganhar R$2.000, eu vou estar bem. Hoje você ganha 4 e continua do mesmo jeito. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós não aprendemos a administrar aquilo que nós ganhamos. Não é quanto nós ganhamos, é o que nós fazemos com aquilo que nós ganhamos. Então, não é a circunstância que vai mudar a sua vida. Quem vai mudar a sua vida é a obediência, aquilo que o Senhor vai estar te ensinando a fazer. Muitas vezes nós questionamos, eu lembro que nós questionávamos assim, olha, quando eu tiver um carro, vai ser uma bênção na minha vida. Não é o carro que vai ser uma bênção na sua vida. Vai ser a bênção na sua vida, a sua obediência com o Senhor, e o Senhor vai acrescentando as coisas na sua vida. Mas nessa noite eu quero trazer ao teu coração uma palavra muito boa. E essa palavra vai te trazer o entendimento que toda vez que você almeja algo, sempre vai ter alguém tentando te roubar a tua bênção. Quando você deseja algo, sempre vai ter alguém que vai tentar te tirar da presença do Senhor, ou da presença da sua família, ou da presença do seu sonho, para isso não acontecer. Esse texto que nós vamos compartilhar vai falar sobre José. Todos conhecem a história de José. Mas eu coloquei alguns tópicos que é a realidade da nossa vida e como nós muitas vezes deixamos nos perder dentro da realidade. Por que nos perder, pastor? Porque nós não esperamos que acontecesse sabendo que vai acontecer. Tem coisas que você sabe que vai acontecer na sua vida, mas você não espera que vai acontecer. E José não era diferente. Desde que Deus criou tudo, já começou a existir dentro da nação humana, né? A manifestação daquilo que não te agrada na vida do outro. Então muitas vezes aquilo que não me agrada na vida do outro começa a ser uma barreira no meu relacionamento com a pessoa. E nós vamos entender que José era um jovem que ele veio para somar, ele não veio para tirar, não veio para trazer dor no meio da família. Ele veio para somar numa família que tinha uma promessa do Senhor sobre a vida dele. É interessante você entender que Deus tem promessa na tua vida, mas muitas vezes tem ficado pelo meio do caminho. Por que ficar no meio do caminho? Porque eu tenho olhado para a circunstância daquilo que tem se manifestado contra aquilo que eu gostaria que fosse. Então tem algumas coisas que não acontecem na tua vida, por quê? Porque você não tem entendido o propósito de Deus e dói. Querido, dói demais. O tema que nós colocamos ali é do poço ao palácio. Para nós entender a história, nós vamos ver essas imagens e entender o sofrimento que foi para José. A angústia de José dentro da sua família. Eu estou falando isso por quê? Porque dentro da nossa família é o bem maior que Deus tem, que Deus ama a nossa família, é onde nós muitas vezes somos provados constantemente.
Por que provado? Porque dentro da família tu vai entender que eles te conhecem. E eles sabem, nossa família sabe o que você almeja, o que você deseja. E muitas vezes alguns, também da sua família, que são mais próximos de você, vai ser aqueles que vai ser usado, muitas vezes, para tirar de você daquilo que você mais tem, sonhar. Você chega para alguém da sua família e começa a contar o sonho, você acha que ele vai te apoiar, ele começa já a te ver com outros olhos. E começa a falar, você é um sonhador. Você tem que ir para a batalha, você não pode ser desse jeito. Mas esse texto me chama a atenção de José, porque José era um jovem que Deus escolheu para algo específico. E quando Deus escolhe você para algo específico, não adianta você fazer cara feia, não adianta você desviar do caminho. Deus vai criar circunstância e situação para fazer você voltar para o caminho. Então, quando eu olho para essas duas imagens, eu entendo o poço e eu também entendo, o palácio. Todos nós queremos habitar onde? No palácio. Mas ninguém chega no palácio sem passar pelo poço. Isso que dói. E lá no poço que você vai encontrar? Dentro do poço você vai encontrar solidão. Você vai se encontrar dentro do poço totalmente desprotegido daqueles que te amavam. E nesse momento te odeio. Eu quero dizer para você, está um cheiro de queimada ainda no lugar. Lá fora? Então eu quero dizer para você que as pessoas que te amam vai ser as pessoas que vão te bloquear. Pastor, não se surpreenda com isso. Os seres humanos são movidos pelas emoções, e as emoções do ser humano mudam constantemente. Hoje você pode ser que você hoje tenha um sentimento diferente para outra pessoa que um dia você amou demais. Isso é problema, pastor? Não é problema, são circunstâncias. O amor ele pode ser transformado, ele pode mudar conforme as suas ações. Então, quando nós olhamos para José, um jovem que amava a sua família, amava o seu pai, que era admirado pelo seu pai, por aquilo que ele era, porque ele era filho da velhice. Então, José, ele tinha um achego maior com o seu pai. O seu pai tinha um achego maior com José. Os seus irmãos iam cuidar das ovelhas, ia para o campo, mas José ficava com o pai ensinava ele a ler, o pai tinha dele aquele zelo, por quê? O filho da velhice. Só que isso trouxe ao coração dos irmãos inveja, ódio, e isso acontece muitas vezes. Você já passou por essa situação, você tem uma amizade, você ama as pessoas, daqui a pouco as coisas começam a mudar e você não entende o que está acontecendo, mas são fases da vida que Deus está permitindo acontecer para você mudar de ambiente. Porque Deus tem um projeto muito grande para a sua vida. Dentro desse poço você vai encontrar inveja. Dentro desse poço você vai encontrar rejeitado. Dentro desse poço você vai sentir a dor da traição. Então o poço é uma estratégia de Deus para te livrar da morte. Vou repetir. O poço é uma estratégia de quem? De Deus. Para te livrar da morte. Mas antes de você ser lançado dentro do poço, eu quero dizer para você que vai ter as pessoas que estão do teu lado que vai te desejar a tua morte. Pastor, como assim? Os irmãos de José desejaram a morte. Ao ponto deles se reunir e falar assim, vamos matar. Vamos criar uma circunstância para tirar a vida de José. Mas presta atenção, quando Deus tem um plano na tua vida, aqueles que te amam, aqueles que realmente estão do teu lado, por mais que planeje algo contra a tua vida, Deus já está preparando coisas maiores para a tua vida. Por isso que o tema é do poço ao palácio. Porque quando eu olho para o poço, eu acho que tudo acabou. Porque no poço não tem saída. No poço não tem expectativa, no poço não tem esperança. Porque a esperança de quem está dentro do poço é quem está fora do poço. Mas só que quem está fora do poço foi aqueles que jogaram ele dentro do poço. Eu não sei em que poço você foi lançado. Mas as pessoas que nos lançam dentro do poço são pessoas, primeira característica dessas pessoas, são pessoas que sentem inveja de você. Infelizmente é a realidade. Quem são? É o vizinho da direita, é o vizinho da esquerda? Não, são as pessoas que era para ser ponte para você. É pessoas que era para te admirar. Por isso que quando nós estamos dentro da igreja, a irmã falou aqui, nova convertida, você vê que é toda né? Ela deixa bem claro que os olhos dela é olhar para vocês. Qual é o seu testemunho?
Quais os frutos? Nós vamos falar sobre coisas, nos 3 cultos que, esse é o terceiro que eu vou pregar. No primeiro eu falei sobre Mara, água amarga. Tem crentes que são amargos. Pessoas que são insuportáveis. E se eu olhasse para ela, eu nunca ia conhecer Jesus. Tem pessoas que são amargas e precisa ter realmente a presença de Deus para adoçar a sua vida. Depois eu falei sobre a figueira, que são pessoas de aparência. Essas são as mais perigosas. Que você olha e quer realmente ser atraído por ela, mas quando chega não tem fruto nenhum. E hoje nós vamos falar sobre a família que te joga dentro do poço. E esse poço vai trazer o quê? Incerteza. Como eu vou mudar isso? Como eu vou resolver esse problema? Então a incerteza está dominando o coração de José. Por que José só tinha apenas sonhado. Ele não tinha ainda sonhado com algo diferente. Ele só sonhou com um sonho que Deus colocou sobre ele. E ele caiu na besteira de compartilhar o seu sonho. E quando você compartilha o seu sonho de grandeza que Deus vai fazer, aqueles que estão do teu lado que nunca sonham, vão ter realmente inveja de você. Vocês estão me entendendo? Amém? E quem são esses, pastor? Não é o teu vizinho, porque você não vai falar para o seu vizinho. São as pessoas mais próximas também de você. Porque não entende o sonho. Ele não sonha como você sonha. Ele não almeja adquirir o que você almeja adquirir. Ele não almeja você estar sentando naquela cadeira. Ele não almeja Deus te colocar no lugar de excelência. Ele não almeja isso. Mas ele, sabendo que você vai chegar lá, o desejo dele é que isso não aconteça. Pastor, eu nunca tinha visto para isso. Para todos nós, Deus tem um poço preparado. Essa é a verdade. E dói. Porque você anda com as pessoas. Você investe na vida das pessoas. E aquelas pessoas, em vez de sonhar com você, ela tem inveja de você. E a inveja traz a rejeição. Você começa a se sentir rejeitado. Por quê? Eu não fiz nada, mas não é o que você fez. É o que você é. Você incomoda as pessoas. José incomodava os seus irmãos. Não por aquilo que ele somente sonhou, mas por aquilo que ele era. O que ele representava. Então, aquilo que você representa incomoda muita gente. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque você tem que entender que o ambiente que você está incomodando muita gente. Não somente aqueles que não conhecem Jesus, mas aqueles que conhecem Jesus, que não sonham o seu sonho. E aí vai vir a dor, porque a dor da traição é a pior dor. Nós vamos entender que a única pessoa que conseguiu lidar com a dor da traição é Jesus. Por quê? Porque vim preparado para isso. Você não foi preparado para isso, nós não fomos preparados para isso. Nós estamos sendo preparados. Quando? Quando eu caio no poço. Quando eu estou jogado no poço, aí eu vou saber o que é traição. Quando eu estou jogado no poço, eu vou saber o que é inveja. Quando eu estou lançado no poço, eu vou saber o que é rejeição. Porque até aí eu não sabia, você não sabia. E você fala que Deus é esse, presta atenção, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver, Deus apenas está criando circunstância, situação para te levar num lugar alto, para te colocar no lugar de destaque, para colocar você no lugar de excelência. Glória a Deus. E muitas vezes eu falo, não, meu caminho para chegar lá é assim. Você já traçou o seu caminho. Só que Deus já traçou outros caminhos. Os caminhos de Deus não são conhecidos a nós ainda. Porque o processo que Deus tem é diferente do sonho que Ele te revela. Vou repetir. O processo que Deus tem é totalmente diferente do sonho que Ele te deu. O sonho que Deus deu foi que Ele seria um homem reconhecido, sim ou não? Sim. E o sonho diz, né? Ele compartilhando, que é um sonho, você quer contar, você quer compartilhar. Era um adolescente, 17 anos. Então ele começou a compartilhar com seus irmãos. Olha, eu sonhei. E os meus sonhos eram extraordinários. Eu via tudo acontecendo como Deus vai fazer. Agora, de que maneira, não sei, mas Deus vai fazer. É interessante quando Deus levanta um profeta e fala, Deus mandou falar isso, aquilo, você sapatia, ou você está esquecendo um detalhe. Há um processo. Há um poço. Você vai ter que passar por um poço. Você vai ter que enfrentar o poço. Gênesis 37, versículo 23. Tem dias que você só quer chorar. Amém? Já passou por esses dias? Se
Sim ou não? Você só quer chorar. E quando você conta a sua dificuldade para alguém, em vez da pessoa te abraçar, a pessoa vira para você e fala assim: eu não te disse que o poço é um lugar de solidão? Eu não te disse que no poço você vai sentir a rejeição? Eu não te disse? Ou você já passou por isso, sim ou não? Sim. Então, dentro desse processo que não foi preparado José para passar por isso, ele não foi preparado. O pai dele estava preparando ele para governar. Governar o quê? A sua família. Olha bem, o pai dele já estava preparando ele para algo extraordinário. Porque todos os outros seus irmãos nunca tinham passado por isso. Seus irmãos nasciam, tinham uma função específica no campo, cuidar das ovelhas, fazer tudo aquilo que era necessário para sustentar a família. Só que José não. José nasceu já numa família estruturada. E quando José veio, ele era filho da velhice, então era o último da descendência. Então José tinha um achego maior com o pai. E o pai estava preparando ele: eu preciso te preparar para coisas grandes. Deus está te preparando, meu irmão, para coisa grande. Mas vamos ter que cair no poço. E no poço, a gente vai sentir frio. Vamos sentir desamparado. No poço, nós vamos sentir sozinhos. Muitas vezes esquecido. Versículo 23 do capítulo 37 diz assim. Não põe não, tá? Não põe. Deixa a imagem para mim, por favor. Eu amo quando você coloca, mas deixa a imagem porque eu quero. No versículo 23 diz assim: e aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a única. Tiraram o quê? A sua túnica. Quando você para nesse momento aqui da túnica, você vai entender que era a identidade de José. Eles tiraram a identidade de José. Quem fez essa túnica foi o seu pai, que pediu para honrar e mostrar a ele que ele era diferente. Então, a primeira coisa que as pessoas que vão te jogar no poço, eles vão querer tirar a tua identidade. Eu quero que você entenda que a primeira atitude deles quando viram José é tirar a sua túnica. Por que eu estou falando sobre túnica? Porque nesse momento, eu quero dizer para você, são posição específica de Deus na vida de José e ninguém poderia mudar isso. E aquela túnica para que todos pudessem enxergar, porque ele não andava por aparência, ele andava por certeza. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que Deus ia fazer na vida dele, mas não sabia como. Então Deus usou o seu pai para ungir ele de maneira diferente. Colocou uma túnica para dizer: essa aqui é diferente. Essa túnica era de várias cores, cada cor tinha um significado. Porque antigamente as túnicas eram normal, mas José chamava atenção. Se José já chamava atenção e com a túnica que ele estava chamando a atenção ainda, ele ia arrumar um sério problema. Eu quero dizer para você que o que Deus coloca sobre você vai atrair sérios problemas. Para quê? Para você. Só que Deus não falou isso para José. E Deus não fala algumas coisas para você do processo, porque se você souber, você não vem mais à casa do Senhor. Você quer a bênção, você não quer passar pelo processo. Então os seus irmãos estavam no campo e José foi de encontro com eles, porque havia necessidade, o seu pai tinha mandado. E José, chegando perto dos irmãos, já viu e falou: lá vem aquele abençoado. Nós não suportamos mais ele nem lá na nossa casa, ele ainda vinha aqui nos perturbar aqui no campo. E eles começaram a criar um plano de destruição. E aí quer dizer para você que o diabo não para, o diabo sempre vai estar planejando. Como vai te desonrar, como vai te matar, como vai tirar você dos planos de Deus. O diabo não desiste de você. Mas você é aquele que Deus escolheu. E nós vamos ver que as pessoas hoje em dia não querem ver o plano de Deus. Então, quando você não quer ver o plano de Deus, Deus vai criar circunstância e situação para algo acontecer diferente. Então, nesse momento, o texto diz que eles lançaram as mãos sobre aquilo que representava a identidade de José, a sua cara. Muitas vezes, querido, você vai passar por um processo e vai doer. As pessoas vão querer arrancar de você aquilo que te traz honra, traz reconhecimento. As pessoas vão. E quem são essas pessoas? As pessoas mais próximas de você. Pode ser sua família, seus amigos, os irmãos da igreja, porque é dessa maneira que acontece.
Mas esse texto me chama a atenção porque eram os irmãos de José. E nesse texto me chama a atenção que eles não pensaram no seu pai, mas pensaram somente em destruir José. E o texto começa a mostrar que eles não estavam com um coração de gratidão ao Senhor por ter mais um irmão, o irmão mais novo, mas estava com um coração de ódio, de realmente sentir o desejo de tirar a vida de José. Então isso já existe no nosso coração quando alguém decepciona você. A primeira atitude que você vai sentir é raiva da pessoa. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Alguém lesou você, o que você sente? Amor? Raiva? Quer dizer para você que nós vamos sentir raiva. Porque a palavra do Senhor diz que nós vamos nos irar. Só que a palavra também diz que não devemos pecar. Eu acho interessante como o amor e o ódio são dois irmãos inseparáveis. Pastor, não entendi. São irmãos gêmeos. O amor e o ódio são irmãos gêmeos. E nós damos mais valor ao irmão errado. Por quê, pastor? Porque eu deixo mais a ira dominar as minhas emoções do que o irmão, que é o amor, que é a misericórdia. Porque na verdade hoje você ouvir algo que você não gosta, na tua mente, no teu coração, não gostei. Aquela seta vem no teu coração e você fala, não gostei. Não estou gostando mais desse irmão. Não estou gostando mais dessa irmã. Eu não estou gostando mais disso. Não gosto mais do meu marido. Eu não estou gostando mais da minha esposa. Quantas vezes você já dormiu irado com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho? Irado. Se não saísse da tua frente, você ia fazer uma besteira. Por quê, meu amado? Porque nós damos mais valores àquilo que vem destruir do que a graça da construção, da restauração. E o versículo 24 diz assim: e tomando, o lançaram pegaram ele e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. No deserto era costume deles criar esses ambientes para guardar água. Então faziam os poços, e aí os poços enchiam de água e tal, mas esse poço aqui estava vazio. Então quando ele caiu dentro desse poço, ele sentiu frio, ele sentiu mal, ele sentiu desesperado, ele sentiu angustiado. Você vê que na imagem mostra ali ele querendo ver um socorro. Mas quando ele olhava para cima, ele via aqueles que o jogaram dentro do poço. E ele acreditava que ali era uma brincadeira, não era uma brincadeira. Porque demora um tempo da gente entender que aquele processo que nós estamos passando é a realidade. Será que é mesmo que isso? Será que essa pessoa fez isso mesmo? Mas será que realmente é? Não. Então a gente demora muito. E ainda mais quando é da nossa família. Você pode até apontar alguém de fora, mas dentro da sua família você acredita que todos querem ver o seu sucesso. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não é assim? É natural que a tua família queira o seu sucesso? Mas muitas vezes não é essa a verdade. Não é essa a verdade que nós vivemos muitas vezes. Muitas vezes a nossa família quer ver você lá no chão para falar, eu avisei. Você não devia ter feito isso. Porque é assim que age. É assim que acontece. Mas nós vamos ver que dentro desse poço, nós vamos ter resposta. Dentro do poço, nós vamos ter resposta. Neste momento, nós vamos entender que começou num sonho. Mas o que me chama a atenção é o poço. E uma coisa que você tem medo é de cair no poço. Porque o poço não vai te dar nenhuma maneira de você sair, porque o poço era profundo, não tinha nenhuma forma de você sair dentro deste poço. Pastor, que tipo de poço eu estou ouvindo? Eu não sei, querido. Eu sei do meu. Mas eu sei que esse poço que você está aí não é um lugar que Deus preparou para você estar. É necessário você passar por ele. Mas não é obrigado você ficar dentro dele. O poço é um processo, não é lugar de habitação. E muitas vezes nós vamos entender que quando nós estamos jogados no poço, nós desanimamos e não queremos mais sair do poço e vivemos como um coitado. Eu nasci assim, eu cresci assim, não consigo sair do poço. E quando nós olhamos dessa forma, nós vamos entender que nós não reconhecemos a nossa identidade. O texto diz que a primeira coisa que eles fizeram foi tirar a capa dele, porque era a identidade dele. Só que José era um homem que tinha a sua própria identidade. Então eu quero dizer para você, querido, você precisa entender que Deus te fez para vencer. Amém? Amém. Deus te fez para ser o vencedor. Amém? Só que Deus também te fez para passar por um processo. Passar o quê?
pelo processo. Seja no processo financeiro, emocional, físico, ou também relacionamento. Nós temos que entender que cada degrau que nós descemos para o poço, nós vamos entender que estamos descendo mais profundo aí. E quando chegamos no fundo, nós não temos para onde ir mais. E quando você chegar no fundo, você vai entender que só tem um propósito: olhar para cima. Por quê? Porque de cima vai vir o teu socorro. Não vai vir do lado, não vai vir de trás, não vai vir do chão, porque ali chegou o limite. E José sabia disso. José sabia que naquele poço que ele estava, ele não tinha como sair de lá dentro. Já sentiu assim? Você já viveu assim? Você tem dias, meses, anos que está no mesmo poço? O poço não vai te tirar dessa situação. O poço é um instrumento de Deus para você viver o sobrenatural de Deus. O perigo da inveja dos irmãos de José é um perigo que nós carregamos todos os dias. Moveu no coração deles um ódio. Moveu no coração dos irmãos ódio. Pessoas vão te odiar. Isso não quer dizer que você tem que odiar aquelas pessoas. Pastor, como vai ser isso? Vai ser difícil, porque vai ter o dia do encontro. Vai ter o dia de Deus te colocar diante daqueles que te odiaram. E como você vai agir? Isso aí vai depender de você. Você vai ficar dentro do poço ou você vai agir com misericórdia. Por isso que a imagem diz do poço ao palácio. Porque aí está dizendo uma história que vai ter um fim. E o fim dessa história vai ser onde ele vai estar de frente dos seus irmãos. E ele vai ter que sair dentro do poço ou vai continuar dentro do poço. Querido, eu só quero o palácio. Eu só quero o palácio, eu não quero o poço. Mas eu quero dizer para você chegar no palácio, você tem que passar pelo poço. Muitas vezes eu já estou tão cansado que eu não tenho força mais para clamar. O que aconteceu com você? Você não tem mais força para clamar. Você não tem mais expectativa. Você não tem mais ânimo. Você não vê mais possibilidade de você sair de dentro desse poço. Ele já te envolveu tanto que você já faz parte desse poço. Como assim, pastor? Você já cansou de olhar para cima e não ter socorro. Mas o texto diz, a história diz, para nós chegar onde eu quero que você entenda, que diz que ia para ser uma caravana que ia em direção ao Egito. E aí o que eles fizeram? Lembraram, poxa, em vez de nós matarmos, nós vamos tirar ele e vamos vender por 20 moedas de prata. E aí nós vamos fazer o quê? Chegar, vamos falar para o nosso pai que uma fera matou José, e aí nós trouxemos aqui a túnica dele, aqui cheia de sangue, e foi assim que aconteceu. Deus usa o impossível se tornar possível. Por quê? Caravana é destino. Vou te repetir. Caravana é destino. E para onde que essa caravana ia? Para o Egito. A caravana ia para o Egito. Muitas vezes o que você achou que era tão ruim é o socorro presente na hora da tua angústia, dentro do teu poço. Para onde? Eu quero só um socorro. Não, você vai ser agora levado para o Egito. Mas como que ele ia? Ele ia ser escravo. Por quê? Porque agora ele deixou de ter sua identidade e foi vendido como escravo. Aquele que era livre, aquele que tinha liberdade, que sabia para onde ia, o que queria, ele agora foi vendido por 20 moedas de prata. Mas o texto diz que Deus usa as caravanas para te levar para um lugar secreto. Deus te leva para um lugar secreto. Deus vai tirar da visão daqueles que te odeiam. Deus vai te levar para fora da visão daqueles que desejam o teu mal. Deus vai te proteger num lugar secreto. Aonde, pastor? Aonde? No Egito. Aonde ninguém te conhece, aonde você realmente não sabe nem para onde ir, nem para onde vir, porque é um lugar que você nunca foi. É o que Deus vai fazer com você. Primeiro Deus te joga onde? No poço. Depois Deus manda aquela caravana. Para quê? Ser resposta. E se você fosse ver, falar que Deus é cruel, Deus não estava sendo cruel. Deus estava trabalhando na vida de José. Vou falar para você, Deus não está sendo cruel com você. Deus quer te levar para o palácio. Deus vai te levar para o palácio. Olha aqui, olha que diferença. Olha que diferença. Olha onde ele está.
Eu não, Deus, aqui é Deus falando de que forma Deus vai fazer. Deus vai te permitir o poço, mas depois Deus vai te colocar no palácio. E o texto diz que ele foi vendido, e daí a história começa a relatar que ele foi vendido, e daquela forma ele chegou no Egito, ele foi revendido de novo. Quer dizer, ele já não sabia quem ele era mais. Ele foi realmente comprado, depois ele foi vendido, e no texto diz que tudo que José colocava a mão prosperava, porque Deus era com José. Deixa eu falar com você, quando você está no poço, sabe quem está com você? É Deus. Não é seu irmão, não é seu pastor, não é sua esposa, não é seus filhos, é Deus. Pode até ser esquecido por aquele que você nunca imaginou, mas Deus que te amou primeiro nunca vai te esquecer, porque o que Deus começou, Ele é fiel e justo para terminar. Aleluia. Pastor, eu estou cansado. Presta atenção, eu vou falar algo para você. Sabe que muitas coisas não acontecem na sua vida porque você está preso nas circunstâncias. Você vem para a igreja, eu não estou bem nem para cantar. Meu querido, eu não canto por aquilo que eu sinto, eu canto por aquilo que Ele é. Eu não estou com vontade de ir no culto, por quê? Porque vamos ver que eu estou mal. Meu querido, é lá onde eu vou buscar refrigério. É lá onde eu vou buscar a presença de Deus, a palavra que vai me incentivar, vai me curar, vai restaurar, vai me mostrar que muitos antes de mim já passaram e venceram, e eu vou vencer também. Amém. Mas não, eu não fui porque eu não estava bem. Quando você não está bem, quando é que você, onde você vai? Vai para o hospital. Por que você vai para o hospital? Porque você precisa ser cuidado. E quando você não está bem, aonde você tem que vir? Na casa do Senhor, porque você vai ser cuidada. Mas não, aí não vou. Você não está fazendo mal para mim, está fazendo mal para você mesmo. E o maior problema aqui que nós vamos entender está sendo construído na vida de José, está sendo construído um trauma nas suas emoções. Aí eu pergunto para você, quantos traumas você não tem construído na sua vida? Quantos traumas você está carregando dentro de você? José vai ser tirado do poço, mas o poço não tem saído de você. Você tem guardado dentro de você ressentimento e mágoa, que tem trazido sofrimento. E eu falo para você, toda decepção que você vai ter, e toda decepção que você vai passar, não é para a tua vergonha, é para a glória de Deus. Porque aqueles que não acreditam em você, aqueles que não vão ser corda para te tirar do poço, aqueles que não vai ser a resposta de Deus, vão ter que recorrer a você. E você vai ser boca de Deus, resposta de Deus, para trazer as boas novas sobre ele. Mas você não vê de você falar assim, agora eu estou por cima, agora eles vão saber quem sou eu. Está errado! Essa semana eu encontrei uma pessoa que disse, se isso acontecer, eu vou fazer isso. Eu falei, vem cá. Não estou entendendo que você vai fazer isso. Por quê? Porque não é aceitável que vão fazer com vocês. Fazer comigo não está fazendo nada, estão fazendo com eles mesmo. Por quê? Porque aquele que vem contra ti é contra o teu Deus. Glória a Deus. Por um caminho, Satanás vem. Por 7 caminhos, ele vai fugir. Amém? Amém. Para de mentir, não é verdade não. Quando você vê o diabo, a primeira coisa que você faz, você corre. Isso é a palavra do Senhor para aqueles que vivem. Para nós, muitas vezes, é o contrário. Vamos ser verdadeiros. Ai, não estou aguentando mais, não suporto mais. Para! Quando o diabo vai fugir de você? Você tem que ficar de pé, não importa se está dentro do poço, mas fica de pé. Porque Deus vai mandar resposta. Não é de onde você espera, vem de onde você menos espera. Porque Deus não te deixa desamparado. É fácil falar quando tudo está bom, agora quando está passando a luta, eu quero ver na sua lei. É nesse momento que Deus quer fazer a diferença na sua vida. Porque senão você não vai ver o sobrenatural do Senhor. É mais fácil eu desistir do que eu permanecer. É mais fácil eu baixar a cabeça e ver que Deus mandou a resposta do que eu se levantar e apontar aquilo que eu quero que seja. Pastor, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Para mim chegar no palácio, eu tenho que passar pelo poço. Para mim chegar no palácio, eu tenho que perder minha identidade. Para mim chegar no palácio, presta atenção, eu tenho que ser lançado em uma prisão. Para mim chegar no palácio, eu tenho que ser esquecido dentro da prisão. Pastor, isso é muito difícil. É a realidade. É o processo. Eu não vim aqui para mostrar para você somente o palácio. Eu vim aqui para mostrar o processo, que é tão difícil para nós. Por isso que eu falo para você, igreja forte é igreja curada.
E curar o quê? Nas suas almas, nas suas emoções, no seu interior. Eu saber digerir aquilo que não concordo. Eu saber aceitar aquilo que eu não aceito. Eu saber entender que o tempo de Deus não é o meu tempo. Eu saber entender que naquele momento o poço que eu estou é aquilo que Deus tem preparado para me livrar da morte. Porque o desejo dos seus irmãos era matar José. Mas Deus colocou um poço para que ele fosse lançado dentro do... Então eu quero dizer para você, querido, que a tua história não acaba no poço. Deus sempre vai dar destino para a sua vida. Deus sempre vai dar direção para a sua vida. E se você está passando por tudo isso que eu sei que você está passando, eu quero dizer para você que Deus já vai mandar a resposta para você. E não vem de onde você espera, vem de onde você nem espera. Porque o socorro do Senhor não tem endereço, tem propósito. O socorro do Senhor não vem da casa que você vem achar que vem. O socorro vem de onde você nem espera. Para de olhar para onde não vem o socorro. Olha para o alto. Que o Senhor já preparou a sua resposta. Mas o texto diz que chegou o momento que José tinha que sair da prisão. E é interessante que quando José está na prisão, ele teve que fazer uma escolha de estar na sua presença ou estar na presença daqueles que iam lançar ele no cárcere. O texto diz que José estava governando a casa do seu senhor. Ele estava o quê? Governando. Deixou de ser escravo para ser um grande governador. De quê? Da casa do seu senhor. O texto diz que para José tudo estava favorável. Deus estava reconstruindo as emoções do coração de José. Só que há sempre os banquetes do diabo para te tirar da presença de Deus. E o texto diz que a necessidade daquela mulher levou José para a prisão. Um certo dia aquela mulher sempre admirava José com seus olhos e ela queria. E é interessante que o diabo deseja você. Vou repetir. O diabo te deseja como uma mulher e um homem deseja outro. O diabo, ele quer te destruir, ele quer te possuir, ele quer desfrutar da sua vida para que você esteja distante de Deus. E como é que você fica distante? Quando o diabo desfruta da sua vida. E aí nós vamos entender que José estava muito confortável. Por que confortável? Ele era querido pelo seu Senhor. Onde ele colocava as mãos, prosperava, porque ele ia mudar de fase. Nós temos que entender que cada ambiente é uma fase. E toda mudança, toda transição há um grande desafio. Então José já estava muito confortável. O seu Senhor confiava tanto em José que o seu Senhor não sabia o que ele tinha. Tudo estava nas mãos de José. Ele deixou agora o poço e estava governando. E aí nós vamos entender que a sua senhora queria desfrutar de José. E aí é um momento de decisão. Eu quero dizer para você que Deus vai colocar você em circunstância para você tomar decisão. E a decisão vai dar destino para você. Não é para o palácio. Pode ser para a prisão. O texto diz que aquela mulher criou uma calúnia contra José. Você vai ser caluniado. Você vai ser apontado. Você vai ser lançado na prisão. Pastor, eu não queria sonhar não. Não é você. É Deus que está sonhando. Porque Deus tem algo muito maior para a sua vida do que a sua própria vida. Deus tem algo maior para a sua vida do que a sua própria vida. E o texto diz que José foi lançado no cárcere. Não é isso? Todo mundo conhece. Mas o que me chama a atenção não é onde você está, é quem você é. Onde você habita determinará o que você vai se tornar. José estava preso no cárcere, mas José não era preso dentro de si. Ele era livre. Ele conhecia Deus, ele andava com Deus, ele falava com Deus. E as pessoas não entendem como você consegue suportar tanta luta, tanta aflição. Por quê? Você sabe o Deus que você serve, você conhece o Deus. O diabo não consegue tirar você da presença de Deus. Ele pode tirar do ambiente, mas não da presença dele. O diabo pode te jogar no cárcere, o diabo pode te jogar em qualquer outra prisão, mas Deus não pode sair da sua vida. O texto começa a me mostrar que chegou o momento de mudar de ambiente. Primeiro, são 4 ambientes que ele passou. Primeiro, o poço. Depois, ele pegou realmente um destino que ele não tinha. Depois, habitou na casa de um governador. Depois, foi lançado no cárcere. E por último, nós vamos entender que Deus nunca irá deixar esquecido. Vira para o seu irmão e diz assim: Deus não esqueceu de você. Porque vai chegar o tempo
de você governar. Vai chegar o tempo do quê? De você governar. Então eu quero dizer para você que esse processo foi difícil, doloroso, foi, mas vai chegar o tempo de governar. E o tempo de governo traz cura. Fala para o seu irmão, diz assim para ele, vai chegar o tempo de cura. De cura. Porque quando você estiver governando, você está sendo curado. Porque o tempo de humilhação, o tempo de desprezo, o tempo de ódio que as pessoas sentem por você, não vai ser maior do que o governo de Deus na sua vida. O texto começa a mostrar que chegou o momento de governar. Sobre o quê? Sobre todos aqueles que te odiavam, sobre todos aqueles que atiraram pedra em você, todos aqueles que não acreditaram em você, toda a sua família vai ter que chegar até você, todos aqueles vão vir até você. E o que você vai fazer com isso? A pergunta é sua, a resposta é sua. Eu vou falar de José. Você pode falar, agora é a hora da vingança. Você pode falar, agora eu vou fazer do meu jeito. Só que José fez diferente. O texto diz que Faraó deixa bem claro, em Gênesis 41, versículo 38, deixa bem claro. Ele começa agora a falar sobre um propósito maior. Qual é o propósito de José? Era governar. Qual é o seu propósito? Governar. Você foi criado com um propósito, e o propósito é governar. Nós vamos entender que Faraó não deixa nenhuma sombra de dúvida de que Deus é na vida de José. Deus vai usar aquele que você não imagina para trazer honra sobre você. Porque toda vez que você foi humilhado, alguém tem que honrar para você ser curado. Toda vez que você for lançado na cova, alguém vai te tirar e vai colocar para todo mundo ver que você é a pessoa que ele confia, entrega nas suas mãos a sua vida. Glória a Deus. Querido, quando eu olho para esse texto, eu vejo que eu tenho participação para chegar aonde Deus quer, de maneira que eu possa reconhecer que Deus está governando não só a minha vida, mas a minha casa, a minha propriedade, os meus bens e aquilo que eu sempre coloquei diante do Senhor. Sempre os meus sonhos. Os meus sonhos não podem tirar de mim a presença de Deus. Pastor, será que vai acontecer? Querido, se você não tem certeza, você não vai chegar lá dentro. A primeira coisa que o diabo rouba de você é a certeza, é a fé. Primeiro foi um sonho, do sonho foi um processo doloroso, mas chegou o momento da realização. E no capítulo 38 diz assim, disse Faraó ao seu servo. Disse Faraó. Faraó, ele realmente reconheceu quem era José. E o que realmente José representava do seu reino. O que José vai agora trazer sobre a terra do Egito é a presença de Deus. E desse momento eu acho que é um momento de tão cura, de tão extraordinário na vida de José, que ele vai reconhecer que Deus é sobre ele de maneira extraordinária. E ele começa a dizer, disse Faraó a seu servo, acharia um varão como este, em que o Espírito de Deus está sobre ele? Faraó começa a chamar o seu reino, os seus governantes, o seu povo e diz assim, em algum lugar, isso aí é honra, reconhecimento, em algum lugar um homem cheio do Espírito de Deus, como esse jovem? Em algum lugar um homem mais extraordinário do que José? Não havia, porque o Espírito de Deus estava sobre José. O versículo 9 diz assim, depois disse Faraó a José, pois Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como você. Deus te fez inteligente. Capítulo 41, versículo 38 e 39. Ele começa a declarar sobre a sua geração. Não há nenhum como José. Só que aqueles que estavam ali não conheciam o processo que José passou. As pessoas vão só celebrar quando você chegar no palácio, mas as pessoas não vão saber o processo. As pessoas nunca vão querer passar com você pelo poço,
As pessoas não vão querer estar com você dentro da prisão. As pessoas não vão querer estar com você no momento de maior luta, naquele momento onde as pessoas veio para desfrutar de você e você recorreu, que você não suportou, que você não aguentou, mas Jesus estava com você. Você mesmo não suportando, querendo você que Ele está lá, vamos lá, estou junto com você. Mesmo você não aguenta, vamos lá, eu vou estar com você, porque Ele não irá nos amparar. Aí eu pergunto para você, é muito mais fácil estar no palácio do que estar no poço. Por que o poço? O poço revela quem você é. O poço mostra quem nós somos. E mostra também quem está do nosso lado. Nessa noite, Deus vai te levar a você a governar em alguns lugares que você nunca imaginou estar. Mas antes, eu não posso deixar de falar para você. Vai ser doloroso. Vai ser doloroso, vai ser difícil. Mas a promessa vai se cumprir. Glória a Deus. Por que vai se cumprir, pastor? Porque você não vai deixar de olhar para Jesus. Não deixe de olhar para Jesus. Vai ter noite, querido, que você vai estar chorando sozinho, ninguém vai te ver. Vai ter dias que você vai entrar no banheiro da sua casa, que é assim que os homens fazem. Homem que é homem não chora, mas a gente entra no banheiro, liga o chuveiro e começa a chorar. Porque nós somos homens e nós choramos. Até os alfa, quando ele menos espera, é o que mais chora. Por que eu estou falando isso, amado? Porque hoje você está chorando. E a prova do Senhor diz que o choro pode durar uma noite. Quantas noites você está chorando? Quantos anos você está ainda chorando? Mas chegou um momento onde José tinha que enfrentar o seu maior desafio. Enfrentar aqueles que jogaram você no poço. Depois de muitos anos, José governou o Egito. E houve uma grande fome sobre aquela região. E só tinha recurso no Egito. Ele tinha para dar e para abençoar. E o texto diz que chegou o momento que você vai estar face a face com os seus inimigos. Vai chegar o dia que você vai estar face a face com aqueles que te feriram. Vai chegar o dia que você vai estar face a face com aqueles que não acreditaram em você. Vai chegar o dia que você vai ter que tomar uma decisão. Agora você está bem. Condena ou libera o perdão? Esse é o momento mais difícil de José. Porque José agora já tinha suportado tudo o que era necessário, mas ele precisa ser curado. E a cura vem com confronto. Sim ou não? Sim. A cura não vem do além, vem das suas escolhas, das suas atitudes. E chegou um momento onde José tinha que escolher ficar preso no poço ou realmente liberar o perdão para aqueles que jogaram ele ao poço. Querido, eu quero dizer para você que na matemática valia mais a pena condenar toda a sua família e se governar como ele estava governando. Mas o que Deus queria com tudo isso, e o que Deus quer com toda a tua história, é trazer um momento de restauração para aqueles que não acreditavam em você, para aqueles que não aceitavam, não imaginavam e nem sonhavam com o sonho que você sonhava. E você tem que entender que o que Deus tem para você é diferente do que Ele tem para mim. Onde Deus vai te colocar, não é no mesmo lugar que Deus vai colocar o seu irmão. Então não desista, mas enfrente os seus confrontos. Nessa noite eu não sei, mas José não poderia mais governar do jeito que ele estava. Pastor, o que José precisava? Só exercer aquilo que Deus ensinou. Perdão. E perdoar, querido, perdoar não é somente jogar no mar de esquecimento. É muito fácil perdoar e jogar no mar de esquecimento. Sim ou não? Só que José fez diferente. José não só jogou no mar de esquecimento. José convidou a sua família para conviver com ele. Ah, pastor, isso aí eu não consigo, não. Eu consigo perdoar, mas conviver não. Ele não merece a minha presença. Foi muito difícil o que eu passei. Olha, lembra que o texto diz. Diz que quando José encontrou seus irmãos, ele chorou, ele gritou, que incomodou até Faraó. Mas o choro não era um choro de raiva, era um choro de misericórdia, porque ele poderia exercer a sua autoridade, mas ele preferiu exercer o perdão. Não é o que você pode, é o que você deve fazer, é perdoar. Eu prefiro perdoar e andar com a cabeça erguida,
do que eu andar com a cabeça baixa diante de Deus, sabendo que eu deveria ter liberado o perdão. Muitas vezes, querido, nós queremos fazer justiça, porque nós hoje podemos dizer: eu não posso mais andar com você, do que realmente reconciliar e andar de mão dada. O texto diz que José reconciliou com seus pais, com seu pai, reconciliou com seus irmãos e trouxe para morar no Egito 70 pessoas da sua descendência. O texto diz que o Egito foi tão abençoado com a presença de José e a sua descendência, que se multiplicou, ao ponto que aqueles que veio depois do rei levou o povo à escravidão, porque ele se multiplicava. A bênção do Senhor estava no ato de um perdão, a multiplicação, a abundância. Pastor, eu não tinha pensado nisso. Toda vez que você perdoa alguém, Deus acrescenta sobre você a rica bênção que você não tem alcançado. Toda vez que você reconcilia com alguém e libera o perdão para aquela pessoa, Deus abre a janela do céu e derrama sobre você o perdão. Porque nós vamos entender aqui a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra. Aí tem um texto que fala: perdoais quem? Meus irmãos? Perdoais quem? Aqueles que... Presta atenção, primeiro tem que perdoar. Ele não fala: continua a sua jornada, perdoa. Querido, sabe por que ainda não rompeu muitas coisas? Esse coração e essa mente que Deus nos deu, que é extraordinário, tem sido a maior arma contra a tua própria vida. Você guarda tanta coisa, chega a ver assim. Por quê? Porque você já está cansado, a tua mente está cheia de ressentimento. E aí você fala: não quero mais. Eu não vou ficar sozinho, vou ficar dentro de casa sozinho, não quero mais ninguém perto de mim. São tudo falso. Falso é você, sou eu, que se enganamos com essa mentira. Ele vai errar de novo, mas são pessoas que Deus colocou do seu lado. Como assim, pastor? Judas foi um, Pedro foi um. Nós falamos tão fácil, mas na hora de agir a gente não é. Quem escolheu a vida que ele estava vivendo foi ele mesmo. Porque a todo tempo Jesus fala assim: Pedro, Judas, vocês vão errar, mas eu te perdoo. Eu não te tiro da mesa, eu não te jogo para fora de casa, você vai estar dentro do meu convívio. Sim ou não? Mas ele não podia fazer o contrário? Sim ou não? Mas aí a gente faz o contrário. Eu não quero mais andar com o Mário, não. Não gostei do que ele falou. Ele foi duro comigo. É um cara que eu não suporto mais. É assim que nós usamos. Sim ou não? Sim. Seja verdadeiro com você. É assim. Não dá para andar mais. Não dá para andar mais. Você está sendo reprovado nessa prova. Você está sendo realmente reprovado. Então eu quero dizer para você, querido, que muitas bênçãos estão retidas aqui. Só vai descer até aqui quando liberar perdão. É tão forte que a Bíblia diz: se você tem alguma coisa contra alguém, vá até ele antes de você levar a sua oferta no altar e se conserta com ele. O perdão é o segredo da nossa vitória, com ele. E é tão forte que Jesus fala assim para o Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava morrendo, ele estava indo para a cruz, mas ele estava clamando por perdão para o povo. Então, nesse momento, ele abre o céu de cima a baixo. Ó, está consumado. Eu perdoo, eu libero a graça, mesmo ele não merecendo. Eu não preciso merecer, eu só preciso liberar o perdão. Eu não dou perdão para quem merece, eu dou perdão para aquele que não tem misericórdia. Eu dou perdão para quem é bonzinho, eu dou perdão para quem me machucou, que me feriu, que falou mal de mim. E José fez isso. Olha aí, Deus. Se você não tem um coração dessa forma, você vai estar preso no poço, não vai chegar no palácio, porque o palácio é lugar de governo, e o governo tem que ser lugar de excelência. Não tem como governar se o coração está totalmente preso dentro do poço da traição, da inveja, da dor que ele estava sentindo. Você não sabe o que fizeram comigo. Não sei, querido. Mas eu sei de uma coisa:
se você obedecer o que eu estou te ensinando, você vai ser aprovado e vai ser um governador daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Primeira coisa, governar as minhas emoções. Sim ou não? Sim. Isso é uma falha nossa. Sim ou não? Sim. Nós temos uma deficiência de governar as nossas emoções. Se eu não governo as nossas emoções, eu não posso governar aquilo que Deus coloca na minha vida. Deus colocou José para governar o povo, mas ele tinha que governar suas emoções. As emoções de José foi totalmente restaurado e curado. Por quê? Porque ele soube reconhecer que a maior riqueza que ele poderia dar era o perdão. Aqueles que traíram você, vendo que onde você está preso numa prisão, e só você pode o libertar. Nessa noite eu quero orar com você. E quero dizer para você, de hoje até o final do ano, se prepare. É tempo de reconciliação. É tempo de cura. Aonde? Nas suas emoções. A luta vai vir, vai. Mas não devemos estar presos no poço. Não devemos estar presos no poço. Fica de pé, em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você agora, com os olhos fechados, pensa assim, junto comigo. Quem é a pessoa, quem foi as pessoas que te feriram? Que você falou assim, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não quero mais. E isso tem trazido uma prisão para você. José ficou preso durante muitos anos. Muitos anos ele ficou esquecido naquele lugar. Porque Deus tinha um propósito maior na vida dele. E nessa noite, querido, o perdão é um lugar de restauração. O perdão é um lugar de destino. O perdão é um lugar de propósito. O perdão é um lugar de cura. Então, eu não sei quem foi que passou pela tua vida, que deixou feridas, marcas profundas. Muitas vezes foi um pai que não soube ser pai, muitas vezes foi uma mãe que não soube ser mãe, muitas vezes foi um irmão que não soube ser um irmão, te feriu, te machucou, muitas vezes foi um vizinho, uma autoridade, muitas vezes um professor, um patrão, muitas vezes são pessoas que deveriam ser exemplo para você e foram pessoas que mais te abusaram de você. E você cresceu, mas isso ainda arde no teu coração. Porque quando vem as lembranças, você fala, se eu pegasse aquela pessoa hoje, na posição que eu estou, eu daria realmente uma grande lição para essa pessoa. Só que a maior lição não é o que você vai falar para essa pessoa. A maior lição é você liberar perdão. Aquela pessoa da tua família, sabe? Aquela pessoa que, em vez de construir unidade, ela constrói desunião. Aquela pessoa que não se alegra com o teu sucesso. Aquela pessoa que você acha, mas ela podia ser meu irmão, é minha irmã. Esses aí vão te trair, vão deixar de desejar. Mas é o teu irmão, libera perdão. Não é só para ele, é para você. É curado para curar. É liberto para libertar. Muitas vezes foi seu pai que não foi presente e deixou sequelas profundas no teu coração. Muitas vezes são mulheres e homens que, em vez de ser a resposta de Deus, tem sido muitas vezes circunstâncias que levaram você a estar sofrendo, porque você depositou no seu casamento que ele seria um homem da sua vida, uma mulher da sua vida, e hoje você está passando um grande processo. Você que já sabe de relacionamento, deixou muitas feridas, e você não consegue se relacionar mais. Por quê? Porque você não consegue perdoar. Você conhece a sua vida. Põe a mão no peito assim comigo. Eu vou orar com você. E você pode falar assim, eu quero pedir perdão. Eu não quero mais ser essa pessoa que eu estou sendo. Eu quero ser mais livre. Eu quero chegar ali na frente. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero... E toda vez que você ensina isso, é onde você está sendo mais tratado. Onde Deus te usa dessa forma, onde você superou, onde você venceu. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar a cada um dos meus irmãos, a cada uma das minhas irmãs, a cada um desses que estão vencendo seus traumas, suas feridas, suas decepções. São pessoas que você cresceu do lado, que hoje você não suporta. Você fala, se eu passar por aqui, eu ver aquela pessoa, se ela soubesse o desejo que eu tenho, esse desejo não é do céu, não, é do diabo.
Essa vontade que é do teu coração é do diabo. Essa pessoa que é uma autoridade, ela vai se ver com Deus, não é com você, não. Glória a Deus. É Deus que te cura, é Deus que te liberta. Essa pessoa vai ser com Ele. Deixa eles, que Deus vai levar você vai na sua presença. E eles vão falar, só Deus, é Deus mesmo. E por eu ser de Deus, eu te perdoo. Eu já te perdoei. Sabe por que você está sentindo tanta dor? Sabe por que você está sentindo tanta aflição? É porque esse sentimento está te apodrecendo por dentro. Ah, mas eu vi uma igreja, a igreja não vai mudar a tua vida, que vai mudar Jesus. E que só você tomando essa atitude, Jesus vai agir de forma extraordinária. Porque Ele já ensinou isso para nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Porque eu posso pedir perdão. Eu tive acesso ao perdão. Era para ser uma coisa escondida, mas o Senhor trouxe luz. Nem todos podiam ter acesso, hoje nós temos acesso a isso. Mas eu quero pedir perdão, porque eu feri muitas pessoas, eu magoei muitas pessoas, eu falei que não deveria, eu agi de maneira que não deveria. Me perdoa, Jesus, porque eu fui grosso, eu fui estúpido. Eu quero ser livre desse sentimento, dessas emoções, porque eu quero governar, eu quero desfrutar do governo que o Senhor está colocando nas minhas mãos nesse lugar. Obrigado, Jesus. Porque toda a raiva que eu tinha, todo o ódio que eu tinha, Teu Espírito está arrancando do meu coração. Eu não vou me envergonhar quando eu ver aquelas pessoas, eu vou governar. As pessoas vão vir até mim, eu vou ter comida para dar. As pessoas vão vir até mim, eu vou ter água para dar. Eu vou ter abrigo para dar, porque é assim que o Senhor me ensina. Me ensina, Senhor, a viver nesse mover extraordinário, não de aparência, mas de atitude. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, o Senhor é comigo. O poço foi uma estratégia, a caravana foi um destino, o Egito foi uma habitação, mas o palácio é um lugar de governo, é um lugar de conserto, é um lugar de cura e de perdão. Senhor, obrigado por essa noite, por este momento, por cada irmão que está aqui. O Senhor sabe o que está no coração deles. Muitas vezes eles nem percebem, mas tem guardado, tão bem guardado, que só quando ele se sente ameaçado, que esse sentimento sai para fora. Foi assim com José. Estava governando, estava tudo bem, mas quando ele viu seus irmãos, aquele sentimento saiu para fora. Trouxe dor, mas foi um momento de cura, um momento de decisão, e ele tomou a decisão em perdoar, em ser restaurador, e a resposta de Deus foi derramada sobre eles, e a resposta de Deus será derramada sobre vocês. Ao sair daqui, vocês vão sair com a certeza, não vou carregar nenhum jugo, nenhum fardo, eu vou ser livre, 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 e toda enfermidade espiritual e física, eu agora repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não tenho ódio contra o meu irmão, contra a minha irmã, contra meus pais, contra a minha mãe, contra aqueles que são autoridades sobre mim. Eu não tenho mais nada, eu sou livre, e eu vou governar a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha vida, eu vou governar, e o Senhor vai me dar direção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor.